nos abençoe sempre. Para mim é uma grata alegria estar compartilhando com todos vocês, a todos os companheiros do Movimento Espírita, Lauro de Freitas, Portão, Centro Espírita Amor e Sabedoria, a todos que buscam através do Evangelho de Jesus uma melhor clareza espiritual. Bem-aventurados os aflitos. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, nas suas bem-aventuranças, há 2020 anos, Jesus proclamava o maior código de ética que se tem notícia na história da humanidade. Quando o amor veio à Terra, era a presença magnânima deste Espírito mais perfeito que viveu entre todos nós. Para que a gente tenha uma dimensionalidade da importância deste jovem Galileu que atravessou os caminhos da vida durante um período de 33 anos terrestres. Ele era o governador espiritual, ou melhor dizendo, ele é o governador espiritual do planeta Terra. E o nosso orbe terrestre tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos de evolução. Significa que Jesus, este Espírito que conviveu conosco, tem mais de 4,5 bilhões de anos de evolução espiritual. E quando ele esteve aqui, ele iria apresentar a sua maior ética de revolução, que seria a revolução para a humanidade, a revolução do amor no coração das criaturas humanas. Ele iria levantar a bandeira do amor, da compaixão, da caridade. E quando ele afirmou nas bem-aventuranças, ele iria falar sobre causas atuais das aflições. Bem-aventurados os aflitos, a origem dos nossos sofrimentos, a origem dos karmas que respondemos, das nossas expiações. E Kardec, Jesus fez essa afirmação, e Kardec, 1857 anos depois, ele iria fazer uma afirmação na apresentação do Evangelho, aonde Kardec discorre sobre essa questão dos bem-aventurados os aflitos. Quando Kardec analisa nas entrelinhas a origem, a matriz dos nossos sofrimentos. E ele vai dizendo, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Logo no início, Kardec vai nos chamando a atenção que tem duas origens, na atual existência ou nas nossas vidas pretéritas, nas sucessivas reencarnações que ao longo da história da evolução humana, cada um de nós fomos tendo. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos das nossas consequências é de caráter e de conduta daqueles que sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos. Aqui Kardec ele vai
fazendo uma análise que muitos dos nossos sofrimentos está relacionado à forma de vida que nós nos comportamos diante dos desafios que nós vivenciamos. Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Que de dissensão, de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem. Aqui ele vai dizendo que muitas das nossas doenças está relacionada ou relacionado ao nosso comportamento, às nossas ações, às nossas atitudes. Como, por exemplo, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem uma afirmação que eu acho muito interessante. Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier. E ele escreve nesse livro, Pensamento e Vida, que ele diz assim: o pensamento cria a vida que procuramos. O pensamento cria a vida que procuramos. Ou seja, a nossa existência é estabelecido pelas nossas ações mentais. O pensamento, ele é a matriz, ele é a usina nuclear das energias que vai se mover para a construção do mundo em que nós vivemos. Portanto, muitas das nossas doenças estão relacionadas ao tipo de pensamento que produzimos. Se você tem um pensamento positivo, um pensamento voltado à gratidão pela vida, é evidente que você vai mover energias oriunda do cosmos, oriunda do universo, que vai se conectar com você através do seu pensamento, que é esta grande antena parabólica, estabelecendo uma conexão com o divino para a construção do belo, do bem, da tua jornada pelos caminhos da vida. Buda, há mais de 2000 anos, ele também afirmava: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Portanto, quando o Buda fez essa afirmação, ele vai dizer que as legítimas verdades do sofrimento humano está relacionado à forma como você se conduz, à forma como você pensa, à forma como você age. O mundo é aquilo que você projeta psiquicamente no planeta em que você vive, na Mãe Terra, a Mãe Gaia, onde você vive. E aí, mais adiante, Kardec vai discorrendo sobre esse capítulo. Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvesse neles os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que reage ao coração, mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Jesus também falou sobre essa questão quando ele fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Quando Jesus afirma que a missão da família na Terra é a educação desses seres espirituais que convivem conosco, que são as nossas almas consanguíneas, que são as nossas almas, se assim eu posso ser redundante, as nossas almas espirituais encarnadas na Terra, com a missão de construirmos
essa constelação familiar. Se o filho toma um caminho errado, se o filho poderia ter tido a oportunidade de ser educado e não recebeu dos pais, os pais vão responder pelo tipo de situação que seu filho está vivendo. É aquela fase primária da infância, quando os pais percebem que a criança tem uma certa tendência negativa para o mal. Qual é a função dos pais? De dar um exemplo, de educá-lo, de tentar de todas as formas fazer com que aquela criança, aquele ser, aprenda o caminho do bem. E ele continua dizendo assim, que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e verão-se, na maioria das vezes, não podem dizer se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. O que ele está querendo dizer aqui, porque amanhã você pode se arrepender. Pode haver um arrependimento. Antes de que venha ser instalado na sua consciência o remorso, o arrependimento, haja na matriz das causas, na raiz das causas. Você tem a oportunidade ao longo dos primeiros anos de vida daquela criança, daquele ser, você tem a obrigação e o dever de educá-los. Mas de que forma nós estamos educando as nossas crianças? Cineira Pinto, que foi uma grande pedagoga, ela tinha uma frase que eu gosto muito de citar. A redenção da humanidade terá começo no caráter da criança ou o sofrimento do homem não terá fim? O político de amanhã é a criança de hoje. O médico de amanhã é a criança de hoje. O deputado de amanhã é a criança de hoje. O professor de amanhã é a criança de hoje. E como será esses profissionais do futuro se nós não trabalharmos na educação integral do ser da criança? A educação para a plenitude do ser. A educação para a plenitude do ser perpassa pela essa fase da infância, da juventude, especialmente da infância da juventude. Ora, vocês podem dizer, mas James, muitos desses espíritos reencarnam trazendo as suas tendências. É verdade, é evidente. Mas qual é a função dos pais nesse momento? Conforme Joana de Ângeles vai dizer no seu livro Constelação Familiar, ela vai afirmar que os pais é uma estrela de quinta grandeza e que os filhos são pequenos astros, são pequenos planetas gravitando ao derredor deste grande astro, desta grande estrela que são os pais. E que cabe aos pais, com a sua experiência, com a sua amorosidade, ajudar os filhos. E aí ele vai dizendo assim, a quem, portanto, deve todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. É justo e merecido, meus caros amigos, que nos ouvem, é justo e merecido o que nós estamos passando? Claro que é. Cada um é responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes. E aí, Kardec continua dizendo, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto
Na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria, é as suas próprias ações, as suas próprias atitudes. Como, por exemplo, James, diante dessa pandemia que o mundo está atravessando, a Covid tem levado, ceifado milhares de vidas em várias partes do mundo. Essa pandemia é castigo de Deus? As aflições que essa virose está afligindo na humanidade, qual é a origem, a matriz dessa doença? É evidente que Kardec vai dizer no livro A Gênese, capítulo 17, os novos tempos são chegados. As novas gerações hão de vir. As folhas secas cairá daquela árvore, após uma grande tempestade derrubará essas folhas secas, para mais tarde surgir novas flores, novos néctares, novos frutos, com a nova proposta para a humanidade. Portanto, os cataclismos, as pandemias que vêm assolando ao longo da história da humanidade, ela tem uma função terapêutica de impulsionar a humanidade, mas a origem, a matriz desse sofrimento, dessas pandemias, é causado pelas nossas aflições, pelo nível de evolução espiritual em que nós nos encontramos. O planeta Terra não é ainda um planeta de provas e de expiações, e que estamos caminhando em passos largos para um mundo de regeneração? Portanto, se nós ainda somos um mundo de provas e expiações, significa que nós ainda estamos muito ligados e ligadas ao problema do egoísmo, do materialismo, da sexolatria, da onda de depressão, das vidas vazias, das crises existenciais, o sentido da vida. Por que a humanidade tem mais de 300 milhões de depressivos? Porque a humanidade, ao longo desses milênios, vem praticando de forma ininterrupta as guerras civis, o autoritarismo, o fascismo, gabinetes do ódio, a construção de ideologias com o intuito de destruir o próximo. Que tipo de psiquismo teremos no orbe terrestre? Os 8 bilhões de criaturas humanas jogando para a psicosfera psíquica da Terra pensamentos negativos, vai gerar doenças, bactérias espirituais que mais tarde vai se materializar em forma de pandemia, porque essas doenças ela tem uma única matriz: o nível evolutivo da nossa consciência enquanto ser espiritual encarnado na Terra. Mas no momento que nós nos modificarmos, mudarmos os nossos padrões mentais, sairmos da verticalidade para a horizontalidade, a nossa consciência dará um salto quântico. Modificaremos o planeta Terra, como muito bem colocou Fritz Jof Capra, o autor do livro O Tal da Física, que ele dizia: nós não evoluímos no planeta Terra. Nós não evoluímos no planeta Terra. Evoluímos com o planeta Terra. O que o Fritz Jof Capra quis afirmar, que todas as formas de vida na Terra está no seu processo de evolução. Tudo no orbe terrestre, na Mãe Gaia, está em evolução. E aí, já nas nossas considerações finais dessa reflexão das causas atuais das aflições, a origem dos nossos sofrimentos humanos, ele vai dizer assim: a lei humana alcança certas faltas e as pune.
O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança, nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade. Eu vou ler isso aqui que é muito interessante, para que a gente reflita. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas, inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Aí ele continua aqui, que é muito interessante, não é? Essa reflexão da origem dos sofrimentos humanos. Donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, ou seja, dos sofrimentos humanos, das aflições humanas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Ou seja, o homem é sempre punido pelas suas próprias ações, pelas suas próprias atitudes. Mas aí eu diria, ele é punido pelo seu próprio pensamento. Aonde é que está o céu e o inferno? Céu e inferno é um estado de consciência espiritual do indivíduo. Pode você estar em uma tarde de verão, o dia está lindíssimo, o sol está brilhando, mas você está vivendo o seu céu, o seu inferno astral. A noite pode estar estrelada, mas você está vendo nuvens carregadas. É tudo uma projeção psíquica do teu pensamento. O pensamento é uma ideoplastia. Ele se modifica de acordo com a forma como você pensa. Então, os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Se isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar e, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, sua felicidade futura. É interessante isso, não é? Eu vou fazer um pequeno comentário aqui já nas fases, nos preâmbulos finais. A nossa felicidade futura, ela está sendo escrita no presente. Como assim, James? O que nós estamos colhendo no presente, o que nós somos hoje, neste atual momento da nossa vida, é consequência do que fizemos no passado. Estamos colhendo no presente o que fizemos no passado. O que você construiu no passado, você está colhendo no presente. E o futuro, ele já está sendo construído. Mas como, James, que o nosso futuro já está sendo construído? Sim, e de forma fidedigna. O futuro é aquilo que você está criando no presente. O presente será consequência do teu futuro. Se você planta no teu presente, na tua atual vida, as suas ações, as suas atitudes neste atual momento, é evidente que você vai colher no futuro, e principalmente as suas futuras reencarnações. Como, por exemplo, quando o circo pegou fogo em Niterói e matou mais de 400 pessoas naquela época, e que foi uma tragédia no Brasil, na cidade de Niterói, nos anos 60. E saiu nos principais jornais da época. Quando Chico foi questionado
em uma das suas entrevistas, perguntaram a Chico a origem da morte coletiva de mais de 400 pessoas. Mulheres, homens, crianças, anciões, enfim, todos morreram queimados debaixo de uma lona. E aí Chico vai dizer que aquele fato, aqueles espíritos, aquelas pessoas que resgataram de forma tão dolorosa naquela situação, há mais de 1962 anos atrás, no Coliseu Romano, no tempo dos cristãos, que era levado às arenas para serem queimados, crucificados e devorados pelos leões, aqueles romanos aplaudiam quando os cristãos eram jogados também dentro de tacho de azeite fervente. E esses romanos aplaudiam, reverenciava, levantava aquele dedo e fazia assim, ó, morte aos cristãos no Coliseu Romano. Então Chico vai dizer que aquele grupo de 400 indivíduos, de 400 almas reencarnadas na região de Niterói, no Rio de Janeiro, na década de 60, em 62, 1962 anos depois, esses espíritos estavam resgatando o que eles fizeram no passado. É isso que Kardec diz nesse capítulo. Bem-aventurados os aflitos, porque ele está ressarcindo um débito de uma existência pretérita bem longínqua. Portanto, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que vejamos as nossas atitudes, de como nós estamos construindo o nosso futuro. O nosso futuro será feito das tintas emocionais que você está criando, pintando na atual existência tua. Portanto, essas são as nossas reflexões, que possamos todos pensarmos de que o nosso planeta Terra é uma grande escola, é um grande laboratório, é um grande hospital, e na qualidade de hospital, ele tem a função de curar as almas feridas na tua intimidade. Portanto, meus queridos irmãos, agradecemos ao Mestre Jesus, a todos que sejamos beneficiados pela mensagem do Mestre Jesus, especialmente a todos os companheiros, a todas as companheiras do Centro Espírita Amor e Sabedoria, que sejamos renovados nas suas bases mais íntimas, na mensagem da nossa querida Joana de Ângeles, quando diz: a gratidão é a assinatura de Deus na sua obra. Portanto, todos nós somos a obra divina de Deus. Muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe.